Segundo o Plano Diretor de Aracaju, parcelamento do solo é a divisão da terra em unidades autônomas, juridicamente independentes, dotadas de individualidade própria para fins de edificação. De acordo com a Lei 6766 de 79, considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias externas. Parcelamento do solo é uma pergunta e uma ideia que a gente precisa entender o modo como a cidade é estruturada, né? A cidade é pensada a partir de 3 elementos, né? O espaço urbano é pensado a partir de 3 elementos. É o lote, a quadra e a via, né? Que é a rua. Esses 3 elementos eles definem o modo da gente estruturar o espaço da cidade. O parcelamento, né, é exatamente a gente estruturar o espaço da cidade nessas 3 condições, né? Lote, quadra e rua. A importância do parcelamento está no fato de que podemos pensar e refletir sobre a cidade e as formas de intervenção sobre ela, e entender como planejadores, entendedores, legisladores, políticos, projetistas e cidadãos atuam para produzir uma cidade com melhor qualidade de vida, mais justa e com menor desigualdade social. A Lei Federal 6.766, de 79, diz que cada município será responsável, através de seu plano diretor, pela aplicação da Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Segundo as diretrizes da lei, o Plano Diretor de Aracaju especifica que cada gleba com tamanho acima de 40 mil metros quadrados deve ter disponibilizado 35% do seu espaço para construir equipamentos públicos, vias e praças. E um ponto importante para a gente citar em relação a algumas coisas do parcelamento de Aracaju, por exemplo, é que por muito tempo e ainda hoje, eu só vou ter doação de áreas, né, em glebas acima de 40 mil metros, né, quadrados, ou seja, tudo que eu fizer em terrenos menores, em áreas menores de 40 mil até 40 mil, eu não sou obrigado a doar nada. E isso é um aspecto muito importante, porque Aracaju veio perdendo, por exemplo, espaços verdes, ou praças, ou lugares para instituições necessárias como uma escola, um posto de saúde, um equipamento público, urbano, né, que é terreno público. Se o plano diretor não for seguido, é gerada uma distorção da noção do uso do espaço da cidade, ou seja, quanto mais a lei for atendida, mais a cidade possuirá espaços públicos que poderão ser utilizados pela população, existindo assim o equilíbrio entre espaços públicos e espaços privados. Em 2015, houve uma proposta de revisão do plano diretor, não aprovada, sugerindo que a obrigação de doação de espaço para o poder público aconteça nos casos em que a gleba atinja tamanhos a partir de 20 mil metros quadrados. Porém, na prática, o que encontramos é que essa doação tem sido feita de maneira equivocada, prejudicando a construção de equipamentos públicos de vias e praças, gerando assim cada vez mais a construção de espaços privados. Por exemplo, a gente colocar o valor de uma gleba muito alto, como por exemplo é o caso do Plano Diretor de Aracaju, né, que define que a gleba ela só vai ter a partir de 40 mil metros quadrados. Né? Então a gente dividir 40 mil metros quadrados já é uma área muito grande. Por isso que acaba que muitas áreas na cidade, por exemplo, Jabotiana também, a gente não vai ter tantos equipamentos. Então isso é um artifício que se coloca, que até hoje não foi derrubado na legislação, que prejudica muito o modo da gente estruturar o espaço da cidade. E certamente a gente não percebe, o cidadão talvez não perceba, mas a gente sente que falta mais praças, falta mais equipamentos para atender o nosso cotidiano. Outro aspecto do parcelamento do solo a ser analisado é o tamanho da quadra e do lote. Segundo Jane Jacobs, quadras longas dificultam o acesso de pedestres a ruas vizinhas, tornando apenas algumas ruas mais movimentadas e deixando outras esvaziadas, mesmo que a rigor estas estivessem próximas àquelas. Quadras curtas, por outro lado, permitirão acesso a várias direções dentro de limites razoáveis de distância, gerando alternativas de percursos e possibilitando que os fluxos se distribuam por ruas que de outra maneira permaneceriam desertas. Dessa forma, a proposta de diminuição das quadras na revisão do Plano Diretor de Aracaju de 2015 é importante para promover o bem-estar, a qualidade de vida e uma construção equilibrada da cidade. Acho que a questão do parcelamento também a gente tem que se remeter para a questão do tamanho de quadra, né? E para a testada de quadra. Hoje Aracaju permite uma testada de quadra de 400 metros. Então a gente pode ter 400 metros lineares sem ter uma via.
que em determinados locais isso pode prejudicar a cidade. Assim como o plano diretor define como o solo será parcelado, também restringe a ocupação de algumas áreas, dentre as quais podemos citar os terrenos situados em áreas de preservação e proteção, terrenos alagadiços antes de serem tomadas as providências para a regularização do mesmo e em locais que impeçam o acesso ao mar, praias e rios. Apesar deste item tentar atingir o bem coletivo e o equilíbrio ambiental, é possível observar na cidade de Aracaju que áreas de preservação, como os manguezais, sofrem ações voltadas à degradação deste espaço, oriunda da ocupação desordenada, geralmente relacionada ao setor imobiliário. Qual é o papel do plano diretor de Aracaju nesse parcelamento do solo urbano e atendendo o interesse do capital especulativo imobiliário? Entendeu? E aí, em detrimento disso, as políticas públicas que está assegurado lá na Constituição de 88, no plano, na formulação do plano diretor, no Estatuto da Cidade, garantir direito à cidade e moradia, você vai botar os moradores, por exemplo, em condições como Coqueiral, 17 de março. Teve a implantação do bairro 17 de março, que é um bairro que fica na zona sul também de Aracaju. Esse bairro, a gente percebe que no projeto urbanístico há uma grande intenção de fazer um parcelamento do solo, tentando equilibrar as funções urbanas dentro dessa relação de equipamento junto com os espaços privados. O problema do 17 de março, a última vez que eu estive lá, é que essas áreas para equipamentos não foram executadas. Existem várias consequências quando o parcelamento não é feito de maneira legítima, não apenas na morfologia da cidade como aspecto físico, mas também na alteração dos direitos do cidadão e sua condição social. Um parcelamento que favorece a especulação imobiliária e segrega toda a população com barreiras socioespaciais pode aumentar os índices de segurança na cidade, afetando diretamente na qualidade de vida do cidadão. A alocação de moradias populares em áreas com pouca infraestrutura, distantes dos centros e com pouca acessibilidade mostra o quão injusto pode se tornar um parcelamento. Por outra via, pode favorecer, em casos de infraestrutura, ocupações para pessoas de alta renda, a exemplo da zona de expansão de Aracaju, com seus grandes condomínios segregadores. Ao considerar diversos fatores e analisar o plano diretor de Aracaju, é possível ver que suas diretrizes podem sim permitir um bom parcelamento do solo. O que falta, na verdade, são técnicos competentes e um maior rigor na fiscalização e aplicação das leis a fim de não gerar favorecimentos somente a setores privados.